A passagem de hoje é Gênesis 43, 25, 34. Vamos ler juntos. E prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, porque tinham ouvido que ali haviam de comer pão. Vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhe ali o presente que estava na sua mão, e inclinaram-se a ele até à terra. E ele lhes perguntou como estavam e disse: Vosso pai, o velho de quem falastes, está bem? Ainda vive? E eles disseram: Bem está o teu servo, nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e inclinaram-se. E ele levantou os olhos, e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: Este é o vosso irmão mais novo, de quem me falastes. Depois ele disse: Deus te abençoe, meu filho. E José apressou-se, porque o seu íntimo moveu-se para o seu irmão, e procurou onde chorar, e entrou na câmara, e chorou ali. Depois, lavou o rosto e saiu. E conteve-se e disse: Ponde pão. E puseram-lhe a ele à parte, e a eles à parte, e aos egípcios que comiam com ele à parte, porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele, o primogênito segundo a sua primogenitura, e o menor segundo a sua menoridade, do que os varões se maravilhavam entre si. E apresentou-lhe as porções que estavam diante dele. Porém a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a de qualquer deles. E eles beberam e se regalaram com ele. Amém. Vou compartilhar a palavra de hoje, sob o título Diante de uma mesa posta em separado. No início deste ano, foi exibido um dorama chamado Pok-Sak Soga-Suda. Ouvi dizer que foi tão popular que gerou uma febre pelo personagem Guan-Sik, especialmente entre as mulheres. Isso porque, na trama, Guan-Sik é um homem que passa a vida inteira olhando apenas para uma mulher. Mas acho que não foi só por causa do personagem. Se eu tivesse desempenhado esse papel, teria sido tão popular? O ator Park Bo-gum tem frequentado a igreja ultimamente, e acho que a boa aparência dele teve um grande papel nisso. Eu ainda não assisti ao dorama inteiro, apenas vi clipes das cenas mais famosas. Ele retrata a vida das pessoas da ilha de Jeju e também captura o processo de mudança na história moderna da Coreia. Uma das falas mais marcantes do dorama é uma citação real de uma mergulhadora. A frase, no dialeto de Jeju, é Saram Simin da Saradinda. Mesmo para um coreano, é difícil de entender, não é? Traduzindo, significa algo como vivendo, a gente acaba vivendo. Esta fala é o testemunho de uma mergulhadora, conhecida como a Capitã Das, registrado no livro O Momento em que Encaro Minha Respiração. Que tal saudarmos as pessoas ao nosso lado assim? Vivendo, a gente acaba vivendo. Já se cumprimentaram? Em uma das cenas de Pok-Sak Soga-Suda, a protagonista Ae-sun, que está prestes a casar a filha, relembra seus dias de recém-casada. Ela recorda a cena em que Guan-Sik, durante uma refeição, pega sua tigela de arroz e se vira para comer com ela. Essa meia volta, para ela, foi um evento histórico, o cumprimento da promessa de que ele ficaria ao seu lado por toda a vida. Foi como uma revolução naquela vizinhança. Eu gostei muito da fala de Guan-Sik quando ele se vira. Ele não diz: eu também quero comer com a Ae-sun. Em vez disso, ele diz: é que eu também quero comer com a minha mãe. Embora fosse um gesto claro para sua esposa, Ae-sun, e sua filha, Guan-Sik, comparando a situação à de sua avó e seu pai comendo juntos, dá essa desculpa astuta. Quando eu era criança, no interior, as refeições eram sempre servidas dessa maneira. O avô, o filho mais velho e o neto mais velho comiam em uma mesa principal, enquanto as mulheres e os outros filhos se reuniam para comer em outro lugar. Naquela pequena sala, a mesa de refeição da família onde nos amontoávamos para comer, havia uma linha invisível. Sentia-se uma espécie de barreira, como se houvesse membros da família mais importantes e outros menos. A mesa posta em separado era uma questão de apenas meia volta,
Mas para dar esse giro de 180 graus, foi necessária uma coragem revolucionária. A passagem de hoje também nos conta a história de uma refeição em família. Eles estiveram separados por um tempo e depois de muitos anos sentaram-se juntos para comer. No entanto, não estão sentados ao redor de uma única mesa, mas diante de mesas postas separadamente. Vamos ler juntos o versículo 32 da nossa passagem de hoje. E puseram-lhe a ele à parte, e a eles à parte, e aos egípcios que comiam com ele à parte, porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. José reencontrou seus irmãos. Na primeira vez que vieram, não trouxeram Benjamim, o irmão de José por parte de mãe, Raquel. Agora, em sua segunda visita, os irmãos trouxeram Benjamim, e, depois de muito tempo, os irmãos se reuniram para uma refeição. Este é, sem dúvida, o local de uma refeição entre irmãos, filhos do mesmo pai. No entanto, uma linha invisível foi traçada naquela mesa. A linha foi traçada por causa do costume egípcio, pois eles consideravam uma abominação comer com os hebreus. Na verdade, a causa fundamental para essas mesas separadas foram os próprios irmãos de José. O ódio e a inveja em seus corações tornaram impossível que comessem juntos na mesma mesa. Foi por terem vendido José como escravo que eles viveram separados, e agora se encontravam como pessoas de nações diferentes. Embora José estivesse comendo com seus irmãos depois de muito tempo, uma linha invisível foi mais uma vez traçada à mesa. Essa linha reflete um sentimento de superioridade sobre si mesmo e de desprezo ou desdém pelos outros. A ideia de que comer com estrangeiros os tornaria impuros. Ser impuro significa, de forma direta, ser manchado, tornar-se sujo. Portanto, a linha traçada naquela mesa continha implicitamente um sentimento de superioridade e desprezo. Eu sou limpo, mas você é sujo. Com mesas postas em separado e linhas invisíveis traçadas pelas pessoas, expressa-se silenciosamente a discriminação, o desprezo e o desdém pelos outros. Na verdade, nós também traçamos facilmente essas linhas hoje em dia. Lembro-me de uma vez, durante meu treinamento como obreiro. Eu estava em um treinamento missionário de curto prazo de 6 semanas na sede da missão, nas Filipinas. Lá, ouvi a história de um missionário que servia naquele lugar. Ele era o diretor da organização missionária. Outros obreiros diziam que quase nunca tinham comido com ele. Ouvi dizer que durante o ano, ele quase sempre comia separado, a menos que houvesse uma ocasião especial. Ao ouvir isso, pensei comigo mesmo: será que é por ele ser o diretor? Por ser uma pessoa de alta posição, ele não come na mesma mesa que os obreiros comuns? Mas a realidade era diferente. Ele não comia conosco, os coreanos, mas a cada refeição comia com os filipinos locais. Ele comia com os filipinos que trabalhavam no centro missionário, especialmente com as senhoras filipinas que preparavam as refeições na cozinha. A senhora filipina responsável pela cozinha já estava há muito tempo encarregada das refeições dos coreanos. Então ela conhecia muito bem o nosso paladar. A cada refeição, ela preparava deliciosamente pratos da culinária local que nós, coreanos, gostávamos. No entanto, aquele diretor missionário não comia a comida que nós comíamos. Em vez de comer a comida adaptada para coreanos, ele comia a comida que os locais comiam, junto com eles. Além disso, aquele missionário não apenas comia a comida dos locais, mas também comia da maneira que eles comiam. Naquela época, ouvi dizer que alguns locais não usavam talheres para comer. Quando ele comia com essas pessoas, o missionário também comia com as mãos, sem talheres, como os indianos. Dessa forma, ele estava apagando a linha traçada à mesa. E assim, ele realizava a verdadeira obra missionária. Eu também já tentei, como ele, imitar os locais em um campo missionário. Foi durante uma viagem missionária de curto prazo ao Vietnã, no final dos anos 90, antes mesmo da construção do aeroporto de Incheon. Naquela época, viajar para o Vietnã não era tão comum como hoje.
Fui convidado para uma refeição e jantei com o missionário local e o presbítero que nos convidou. Aquele presbítero sempre demonstrou muito carinho por mim. Naquela refeição, ele me disse: Irmão Kim, você disse que quer servir no ministério, não é? Então precisa aprender a comer isto. E ele me passou um vegetal parecido com folhas de crisântemo, arrumado em um canto do prato, e me ofereceu para que eu provasse. Como eu iria servir no ministério, corajosamente peguei todos aqueles vegetais do prato e os coloquei na boca de uma só vez. E o que vocês acham que aconteceu? Lembro-me daquele sabor com exatidão até hoje. Era exatamente o gosto de mastigar sabão. Ou às vezes, o gosto de quando um cosmético entra na boca. Com o sabor daquele vegetal que eu nunca havia provado, eu mastigava, mas não conseguia engolir de jeito algum. Minha boca se encheu de saliva, e meus olhos, de lágrimas. Como os locais estavam me observando no restaurante, eu não podia cuspir, então aguentei e engoli à força. Que erva era aquela? Era coentro. Foi a primeira vez que comi coentro. Embora eu tenha experimentado coentro tão cedo, ainda hoje não gosto nem de pensar. O aroma era tão forte que, a partir daquele dia, não consegui comer direito durante todo o período da missão. Sempre que comia comida local, sentia aquele cheiro em todos os pratos. A famosa sopa de macarrão de arroz também tinha aquele cheiro. Enfim, todos os pratos o tinham. Pensei que o macarrão instantâneo local estaria livre disso, mas enquanto esperava o ônibus, nem mesmo aquilo eu consegui comer. Descobri que havia coentro no tempero. Durante aquela viagem missionária, tivemos que caminhar durante 2 dias e 3 noites para encontrar algumas tribos em uma área remota, onde os carros não chegavam. Naquela época, tive uma experiência incrível na minha vida. Senti enjoo de movimento enquanto caminhava. Eu não estava em um carro, mas senti enjoo andando a pé. A razão? Estávamos andando por um caminho em meio a campos de coentro. Eu sentia um cheiro forte da erva, mas os outros do grupo não sentiam nada. Tive a incrível experiência de sentir enjoo enquanto caminhava, tudo por causa do coentro. Como vemos, cruzar a linha traçada na mesa não é uma tarefa fácil. Os discípulos de Jesus também tiveram muita dificuldade em cruzar essa linha. Vamos ler Gálatas capítulo 2, versículos 11 a 13. Vamos ler juntos, olhando para a tela. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas, depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Isso aconteceu na igreja de Antioquia, na Síria. Nos primórdios da igreja primitiva, uma igreja foi estabelecida naquela região. Os membros da igreja de Antioquia eram em sua maioria gentios. Um problema surgiu nesta comunidade. A questão da comunhão à mesa entre os cristãos judeus e os cristãos gentios. Assim como os egípcios não queriam comer com os hebreus, os judeus também hesitavam em comer com os gentios. Essa cultura não se aplicava apenas aos judeus, mas ocorria da mesma forma dentro da comunidade cristã. A princípio, Pedro não via problema na refeição comunitária. Sendo um cristão judeu, ele comia naturalmente com os membros da igreja de Antioquia, ou seja, com os cristãos gentios. No entanto, quando alguns cristãos judeus de Jerusalém chegaram, no versículo 12, alguns da parte de Tiago, o problema surgiu. Pedro começou a se preocupar com a opinião dos cristãos judeus de Jerusalém, e por isso parou de comer com os irmãos de Antioquia. Paulo repreendeu severamente essa atitude de Pedro, chamando-a de hipocrisia. Ele o acusou de estar sendo falso, de usar uma máscara. Uma linha surgiu dentro da igreja. Com essa linha, as pessoas foram divididas entre este lado e aquele, entre aqueles com quem se podia comer e aqueles com quem não se podia. Discriminação e um sentimento de superioridade surgiram na comunidade. No entanto,
há alguém que apagou essa linha e a atravessou por nós. Esse alguém é o nosso Senhor. Nosso Senhor quis remover qualquer linha de discriminação, qualquer muro de superioridade entre nós. Vamos ler Mateus, capítulo 9, versículos 10 a 12. Vamos ler juntos, olhando para a tela. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Mateus, o autor deste evangelho, relembra o dia em que encontrou o Senhor pela primeira vez. Ele recorda que o Senhor entrou em sua casa, a casa de um pecador, e que seus amigos, publicanos e pecadores, comeram com Jesus. Ele relata aquele dia com grande emoção. No entanto, este evento não foi lembrado com graça por todos. Para alguns, foi algo muito ofensivo. Os fariseus criticaram, dizendo: Como ele pode comer com publicanos e pecadores? E, sem se importar com essa crítica, nosso Senhor disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Assim, o Senhor apagou a linha sobre a mesa. Mateus, em seu evangelho, recorda nosso Senhor que atravessou a linha que ninguém mais se atrevia a cruzar. Nos tempos de Jesus, também havia linhas claramente traçadas sobre a mesa. As pessoas haviam traçado uma linha dizendo: Nós, os justos, não podemos comer com vocês, os pecadores. E nós podemos nos contaminar por causa de vocês. Nosso Senhor apagou a linha que as pessoas haviam traçado. Ele nos ensinou que não deveria haver tal linha na mesa. As pessoas diziam: Não pode, porque é pecador. Mas nosso Senhor disse: É precisamente porque é pecador que devemos. As pessoas se preocupavam: Podemos nos contaminar. Mas nosso Senhor nos ensinou: Eles podem se tornar limpos. Assim, nosso Senhor apagou a linha que as pessoas haviam traçado, uma linha que era especialmente visível sobre a mesa. Amados irmãos e irmãs, na história da mesa posta separadamente para os irmãos de José, vemos a linha que nós mesmos traçamos e meditamos na linha que nosso Senhor apagou. A mesa que ele preparou para nós, ao apagar essa linha, não é simplesmente um lugar onde podemos ter comunhão pacífica e comer com nossos vizinhos. A mesa para a qual nosso Senhor nos convidou, derrubando os muros e apagando todas as linhas, é, em última análise, o banquete celestial de nosso Deus. Lá teremos comunhão à mesa com Ele. Vamos ler juntos, Lucas, capítulo 22, versículo 30. Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Nosso Senhor, que apagou as linhas e derrubou os muros, está nos convidando para a abundante mesa do Pai, para a mesa do céu. Agora, há algo que nós, que fomos convidados para o banquete celestial, devemos fazer: apagar as linhas que traçamos em nossas próprias mesas, assim como o Senhor fez, e convidar outros para a mesa de Deus. Será que não estamos redesenhando a linha que o Senhor apagou? Será que não estamos impedindo que outros cruzem a linha que o Senhor nos permitiu atravessar? Eu frequento esta igreja há 20 anos, o que você que está aqui há apenas 2, sabe? Que esta manhã seja um momento para refletirmos se não estamos redesenhando a linha que o Senhor apagou. Que Ele nos abençoe nesta reflexão. Assim como Guan-Sik deu aquela meia volta, por favor, virem-se também. Assim como nosso Senhor compartilhou a comunhão da mesa com os pecadores sem barreiras, espero que nós também nos tornemos essa presença acolhedora para alguém. Hoje à noite, em vez do culto noturno, experimentaremos este banquete celestial em cada um de nossos lares, com uma ceia. Recomendo também que participem da preparação de uma refeição simples para o programa
Dinner Church. Nosso Senhor nos ensinou que não deve haver nenhuma linha à mesa, e derrubou o muro que existia entre nós e Deus. Seguindo o exemplo dele, que todos nós, amados irmãos, possamos derrubar os muros que construímos contra os outros e apagar as linhas, tornando-nos pessoas que compartilham afeto e abrem o coração, para que qualquer um possa entrar e desfrutar de uma refeição calorosa conosco. É a minha oração, em nome do Senhor. Vamos orar juntos, pensando na palavra que nos foi dada. Meditemos na linha que nosso Senhor apagou e reflitamos se não há linhas que nós mesmos traçamos. Oremos para que o muro entre nós e Deus seja derrubado e que a linha traçada entre nós e nossos vizinhos seja apagada, para que nossa comunidade e nossas famílias possam viver experimentando o banquete celestial. Vamos orar juntos. Amoroso Senhor, nós te agradecemos. Porque o Senhor apagou a linha e derrubou o muro, ganhamos o direito de participar do banquete celestial. Que não apenas nós participemos desse banquete, mas que, junto com nossos irmãos, irmãs e vizinhos, possamos apagar as linhas e derrubar os muros para participar da mesa onde comemos contigo, o banquete celestial. Ajuda-nos a fazer isso. Nós te agradecemos. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, oramos. Amém.